Olá pessoal, nós estamos iniciando hoje o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo encerra o riquíssimo texto do Sermão da Montanha. Nós iniciamos o estudo do Sermão da Montanha mostrando a nova lei. A base da fé judaica era a lei. Então nós reconstruímos essa lei com base nas bem-aventuranças ou felicidades. Lembrando que a comunidade de Mateus é basicamente uma comunidade construída da fuga causada pela perseguição aos nazareus, como eram chamados, o nome mais comum que eram chamadas comunidades cristãs no século I. O termo cristão ele foi cunhado mais tarde e significa aquele que pertence a Cristo. Jesus desmancha, já nesse capítulo 7, toda a questão da hipocrisia construída pela sociedade da época e seu tripé: oração, esmola e jejum. Agora ele nos apresenta uma nova proposta de sociedade, uma sociedade baseada no respeito mútuo. Eu respeito o outro me respeita. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus inicia-se convidando a uma mudança social e na justiça. Não julguem, e vocês não serão julgados. E ainda completa sobre as consequências da ação, lembrando que ao aceitar o julgamento, me submeto também ao ser julgado, ao ser medido, confrontado com minhas próprias afirmações e acusações. Se lembrarmos do comentário já realizado em diversos estudos, quando se aponta para o irmão, temos no mínimo 3 dedos apontando para nós. Ora, o projeto do Sermão da Montanha mostra uma comunidade de correção compassiva e não de condenação, como afirma Walter Carter no seu livro O Grande Comentário Bíblico, o Evangelho de Mateus, da editora Paulus, página 240. Ele lembra, como nós hoje, que a acusação deve ser acompanhada de provas que comprovem efetivamente as afirmações dadas, sob a pena de simplesmente nos tornarmos mentirosos. Aí nos faz pensar: como posso olhar para o irmão e desejar ou me oferecer para tirar um cisco do olho dele, se tem uma trave no meu? E o que isso nos mostra? Um comentário muito interessante que vem de um animal, considerado e com certeza um grande problema na nossa sociedade: o rato. Nós temos várias espécies de roedores, chamados ratos. São divididos em 3 grandes famílias: o ratos, a ratazana, o rato do esgoto, o ratos silvestres, o rato da mata, hoje muito comum em São Paulo e na nossa região da Zona Leste, e o camundongo, o menor das 3 famílias, dessas 3 grandes famílias. Os ratos vivem em uma sociedade onde, quando se tem uma dúvida sobre um alimento ou uma situação de risco, quem vai verificar a situação ou testar o alimento ou a situação de risco é um indivíduo velho, pois não representa mais força para a colônia. Assim, se ele morrer, não fará grande diferença no grupo. Isso também nos lembra um ditado popular: a pessoa senta no próprio rabo e fica falando do rabo dos outros. Quantas vezes não vemos esse tipo de situação na nossa vida? E inclusive dentro da nossa comunidade. É a fofoca, é a picuinha, é a pessoa que quer aparecer mais que o projeto ou até mesmo que o Senhor. Precisamos expulsar, não a pessoa, mas esse sentimento mesquinho do nosso coração. Senão seremos como aquele que o Senhor condenou, lá em Mateus 7,5. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do irmão. O juiz deve ser justo, deve observar não com um olhar humano, mas com o olhar do Senhor, usando a justiça plena. Para isso, precisamos tirar a trave do nosso olho, tirar a ganância, tirar o egoísmo, tirar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Para isso, precisamos realizar um exame de consciência. O versículo 6 do capítulo 7 parece meio fora de contexto. Alguns estudiosos dizem até que pode ser considerado no contexto em que a conversão não deve ser oferecida a quem não vai receber a graça do Senhor, ou não está aberto às mudanças exigidas pelo próprio projeto de Jesus para a implantação do reino.
O termo santo pode vir de passagens do Antigo Testamento, como o livro do Êxodo ou do Levítico, mostrando as oferendas dedicadas ao Senhor. Quanto aos cães, pode identificar pessoas hostis ao projeto de Deus. As pérolas são valiosas. Os porcos são rejeitados pelo povo de Israel. Assim, jogar as pérolas aos porcos é como jogar algo valioso a quem não tem valor ou serão rejeitados. O risco de quem não observa o projeto de Deus é sofrer com as penalidades, indo parar no dito inferno. Após este adendo, nós vamos ter uma oração. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Jesus coloca essa forma de oração direta. Afinal, quem pede, recebe. Basta sabermos como pedir. Após este adendo, temos uma oração. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Jesus coloca essa forma de oração direta. Afinal, quem pede, recebe. Basta sabermos como se pede. Reportando novamente o Pai Nosso, sabendo pedir e implantar o reino, Jesus lembra os discípulos que precisam estar prontos a realizar orações, conversar com o Senhor, para saber pedir. Em seguida, o Mestre lembra que Deus está pronto a atender a todos os pedidos de quem sabe pedir. Não oferece dificuldade ou maldade a quem pede, ao contrário. Lembra o Êxodo? Quando Deus oferece um maná ao povo que estava no deserto, junta dois pontos importantes. A pedra, pão, lembrado no deserto, e a cobra, peixe, que reporta a perseguição do Egito, cujo símbolo principal era a cobra. E a representação do pecado, Gênesis 3, onde nós vamos ver o pecado. Mas Deus é chamado de Abba, que se traduz como pai no sentido carinhoso, algo como papai. Ora, Jesus reporta o que o ser humano, mesmo sendo mau, não é capaz de matar o próprio filho. Após este adendo, temos uma oração. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Jesus coloca esta forma de oração direta. Afinal, quem pede, recebe. Basta saber como se pede. Reportando novamente a oração do Pai Nosso. E nós, sabemos pedir e implantar o reino de Deus? Jesus lembra os seus discípulos que eles precisam estar prontos a realizar orações, conversar com o Senhor para saber pedir. Seguir o Mestre lembra que Deus está pronto a atender todos os nossos pedidos. E quem sabe e quem não sabe pedir. Ele não oferece dificuldades ou maldades a quem lhe pede. Ao contrário, lembra lá no Êxodo, quando Deus oferece o maná ao povo que estava no deserto? Juntem os dois pontos. O pão, lá no deserto, que nós vamos ter nas tentações de Cristo, a pedra, transforma esta pedra em pão. Lembra do deserto, repleto de cobras, onde as cobras picavam o povo? E aí nós vamos ter agora o peixe, que reporta a perseguição. No caso da cobra, perseguição do Egito, porque a cobra é o símbolo principal do Egito, e o peixe, que reporta a graça de Deus. A cobra ainda, além de ser representação do Egito, ainda nos faz memória ao pecado. Ela foi o elemento colocado nas Sagradas Escrituras como símbolo da implantação do pecado, através de Gênesis 3. Mas Deus não é chamado de carrasco, de destruidor, de mal. Ele é chamado de Abba, que se traduz como pai, no sentido carinhoso como papai. E Jesus reporta que o ser humano, mesmo sendo mau, não é capaz ou não mata o próprio filho. E aí vai nos trazer de volta o pensamento lá de Abraão, que não era para matar o seu filho Isaque, embora ele chegou a pegar a faca para sacrificar o filho, e o Senhor falou: não levantes a faca contra o menino. Então, o próprio ser humano
não é capaz de matar seu filho. E dando continuidade ao nosso estudo, chegamos na conhecida regra de ouro, o versículo 12 do capítulo 7. É uma construção conhecida do povo antigo. Aparece na forma positiva, fazei aos outros, e na forma negativa, não façais. Tanto na literatura helenística de origem grega, como nos textos judaicos tradicionais, como em Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em textos considerados judeu-helenísticos, como Tobias 4,15, Eclesiásticos 31,15, entre outros. E em textos de orientação rabínica, e até mesmo em outras tradições religiosas. A ideia é levar a justiça a todos, mostrando que o reino de Deus é constituído pela justiça e pelo amor. Encerra ainda, lembrando que isso, como foi visto, não é uma novidade, pois lembra que nada mais é que o anúncio realizado pelos profetas do Antigo Testamento. Nessa sessão, vamos ter o encerramento do Sermão da Montanha. Ele é dividido em 3 subseções: as estradas, 7 de 13 a 14, os falsos profetas, 7 de 15 a 23, e sobre realizar a vontade de Deus, 7, 24 a 27. Pode-se dizer que as portas se referenciam à situação ou escolha de cada um de nós, como uma visão escatológica dos fins dos dias. O texto nos mostra que para adentrarmos o céu é necessário, antes de tudo, conseguir realizar a vontade do Pai. Não é impossível, mas também não é fácil. Essa vida pressupõe mudar a situação de cada um e de todos nós. Pressupõe uma vida baseada no amor ao próximo e não em uma relação onde o nosso querer se sobrepõe às necessidades do próximo. Podemos comparar, de maneira mais atual, como para se chegar ao céu é necessário subir uma grande escadaria que demanda esforço e força de vontade. Para o inferno, desce-se de elevador. O segundo pensamento, os falsos profetas, são aqueles que anunciam ou se anunciam como sendo o Salvador ou o caminho para chegar ao Salvador, mas na realidade estão pensando em si mesmos. Não desejam implantar ou levar a caridade e a bondade a ninguém. Desejam sim ser vistos, valorizados pelos outros, elevando a sua própria condição e reconhecimento. Ora, os lobos são os caçadores e caçam animais mais fracos. Eles caçam as ovelhas dos campos para se alimentar. É fácil para um animal selvagem caçar, capturar e matar um animal, principalmente um animal doméstico que fica indefeso. Assim, colocar um lobo para cuidar de ovelhas é entregar o ouro ao bandido. Os pastores tinham todo o cuidado possível para evitar que os lobos da montanha atacassem seus rebanhos. Nós precisamos cuidar das nossas ovelhas, que são os membros da comunidade, dando-lhes força e conhecimento para não serem vítimas de pessoas que falam bonito, macio. Lobos em pele de cordeiro. Por fim, Jesus nos lembra que uma árvore se reconhece pelos seus frutos, e uma árvore que dá bons frutos não vai, de repente, produzir frutos ruins. Se isso acontecer, foi porque a árvore foi contaminada. Fechamos essa subseção com um alerta. Nem todo aquele que fala em nome de Jesus realiza de fato a vontade do Pai. Muitos usam esse artifício de forma a tentar atrair a atenção, mas o interesse deles não é implantar o reino. O livro do Apocalipse também reporta e fala sobre esses falsos profetas que estão ligados à besta e ao dragão. Nesse ponto, Jesus alerta que nem sempre aquele que se diz ligado ao Senhor é de fato ligado a Ele. E Jesus deixa claro: não o reconheço. O Sermão da Montanha inicia-se com novos mandamentos, novas ordens para uma nova sociedade. Uma sociedade baseada em uma relação mais justa e igualitária. Mas podemos implantar uma sociedade assim sem mudar o nosso ser, a nossa sociedade, o nosso mundo? Jesus encerra o sermão com uma proposta de mudança. Temos que mudar nossa vida, a nossa existência, o nosso ser. O texto do julgamento termina com um comparativo muito simples. 2 construtores. Podemos traçar um paralelo. 2 construtores do reino. Qual a proposta de cada um? Um deles é prudente, o outro não.
Um homem constrói a casa sobre a rocha, a palavra de Deus, e o outro constrói sobre a areia. Não escutou a palavra de Deus. Ao vir as dificuldades, a chuva, aquele que construiu a casa sobre o terreno firme, sobre a rocha da palavra, ficou em pé. O outro teve tudo destruído, por conta da chuva. Podemos dizer que faz memória ao dilúvio, narrado no livro do Gênesis, onde Deus purificou o povo com água, chuva, durante 40 dias e 40 noites. A ruína foi total, não sobrou nada. Ou seja, aquele que não aceita a Deus é fonte de morte, destruição e trevas. A destruição da casa do malvado lembra várias passagens do Antigo Testamento. Entre elas, Jó 8, 13 a 16, Provérbios 14, 11 e 15, 25, Eclesiastes 21, 4 e 27, 3. Jesus nos convida a assumirmos o nosso papel, a sermos nós os principais atores dessa reconstrução. Mas, e a comunidade? Como reagiu? A comunidade ficou admirada. Tá? Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os representantes legais da fé. Isso está lá em 7:28b. Afinal, a autoridade de Jesus vem de Deus e não dos ensinamentos da sinagoga ou do sinédrio. Jesus coloca a palavra que vem de Deus e não da interpretação fundamentalista direcionada para o interesse pessoal dos doutores da lei, sacerdotes, fariseus e outros grupos que constituíam a fé, conforme seus interesses. Enquanto Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, amem o seu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, esses grupos criaram 613 preceitos que iam desde lavar as mãos até como celebrar a Páscoa, mas esqueciam o mais importante, o amor. Encerramos o capítulo 7 de Mateus. Fiquem em paz, na paz de Cristo, o bom pastor, e esperamos em breve estar trabalhando o próximo capítulo, que é o capítulo 8. Um fortíssimo abraço a todos.